qual é o problema, né, da nossa convidada. Ela está com dificuldade, uso de celular, atrasos, faltas, praticamente é a equipe que está cuidando da empresa e não ela quem está cuidando da empresa. Então conta pra gente quem é você, sua empresa, quanto tempo existe, o que você faz e como é que eu posso te ajudar. Me chamo Fátima, moro em Diamantina, Minas Gerais. Essa empresa, ela existe há 33 anos. Ela no início era um bar. Eu me casei e meu marido tinha esse bar. Só que eu nunca gostei. Eu tenho uma dificuldade com bebida, não gosto. Então, eu conversando tudo, eu falei com ele para a gente mudar o segmento e passamos a trabalhar com a mercearia. Tudo estava dando certo, tudo. A gente tinha uma jornada muito grande, porque a gente trabalhava de 8 da manhã às 11 da noite, trabalhava em dois turnos, né? Tinha um grupo trabalhando na parte da manhã e outro grupo trabalhando na parte da tarde. Só que estava uma coisa cansativa, porque a gente trabalhava todos os dias, inclusive domingo, feriado, não tinha folga, nunca tivemos folga. E eu estava achando aquela coisa muito ruim, cansativa, porque a gente não tinha uma vida particular, né? A gente chegava tão sobrecarregado em casa que a gente não conversava, a gente não discutia nada, simplesmente era banho e cama. Aí aconteceu um incidente com ele há 8 anos atrás. Entraram, assaltaram a mercearia e deram um tiro nele. Então ficou uma coisa complicada, né? Eu tive que assumir no momento e eu não tinha condição, porque eu tinha uma filha de 2 anos na época, eu não ia ter condição de estar trabalhando esse longo período e ainda por cima dentro de casa, tomando conta dele, porque ele ficou uma semana internado no CTI e para mim estava difícil. Então eu fiz uma reunião, juntei o pessoal, tive que demitir alguns porque eu não ia ter condição de ficar com essa turma grande, porque eu ia estar trabalhando num horário comercial. Aí, beleza. Só que no decorrer do tempo, ele melhorou, voltou. Quando ele voltou, aí ele aposentou. Só que a empresa ficou assim, a gente ficou muito apertado, porque junto à pandemia, a minha cidade ela é uma cidade muito pequena, então a gente não tem assim muita renda na cidade. E com a volta dele, é, ele ainda não se sente assim. Ah, eu passei a mercearia para ela, ela vai tomar a frente e eu vou só ficar de retaguarda. Não. Ele tomou a frente, ele continua tomando a frente, a mercearia no meu nome, né? Eu quero ter, igual, eu gosto de fazer reunião, eu gosto de inovar, eu gosto de tentar fazer coisas diferentes, tudo, para atrair cliente, para tudo, mas ele me poda, né? Eu não posso. Ah, como se diz assim, a mercearia está no meu nome, mas é ele que toma a frente. Então, fica uma coisa complicada. Aí, o que que acontece? Os funcionários chegam atrasados, eu não posso falar, porque ele ainda está como a presença principal lá, então, deixa quieto. Aí, o celular tá toda hora, né? Todo minutinho, larga a função, vai lá para dentro, vai mexer no telefone e fica. Outra hora tá no caixa, atendendo o telefone, segurando o telefone e atendendo o cliente ao mesmo tempo. Dá o horário, 8 horas que a gente abre, de 8 às 18. 8 horas eu abro, eu chego cedo. Eu, 7h30 da manhã, eu já estou lá. Tento adiantar tudo, para já deixar tudo mais ou menos organizado para a entrada deles. Mas ficam tudo lá de fora. Enquanto não dá 8 horas no ponto, ninguém entra. E quando dá 6 horas, já está todo mundo do lado de fora, né? 5 minutinhos antes, eles já começam se organizando, já para não ter mais nada a fazer e sair. Então, assim, tá ficando uma coisa complicada para mim, né? Eu quero agir de uma maneira,
mas não posso, porque o marido sempre está ali me podando, né, de ter certos tipos de atitude, como a empresária, como a dona do negócio, como se diz, né? Mas fica difícil. Então, é onde que eu estou precisando de ajuda. Fátima, você me enganou. Você falou que você tinha problemas de celular, de atraso e tudo mais, mas não é esse o seu problema. Você tem problemas com o teu esposo. Não é do celular. A parte do celular é a parte mais fácil que tem. Essa é a parte mais fácil, porque você reúne a tua equipe e você diz: a partir de hoje é proibido a utilização de celular aqui dentro da empresa particular. E aí você cria uma regra, se pode trazer celular, onde é que vai ficar o celular, se eles têm uma emergência, eles vão ligar para o telefone fixo da empresa ou para o celular da empresa. Onde que vai ficar o celular deles? Se vai ter um armário para eles ficarem, se vai ficar na bolsa, se eles vão poder carregar celular na tomada ou não, de quem vai ser a responsabilidade se roubarem o celular. Você simplesmente traz tudo isso aí para o papel e a partir de hoje é assim. E aí você espera, porque eles vão tentar usar o celular. Eles vão tentar usar o celular escondido, eles vão fazer várias coisas, né, nessa tentativa de usar o celular, várias coisas. E aí você vai começar a aplicar as advertências de acordo com a reunião que nós fizemos no dia tal, você estava usando o celular e isso não faz parte das regras da nossa empresa. Você não pode usar o celular. E a pessoa vai assinar. Então, a utilização do celular durante o horário de trabalho é considerado uma falta gravíssima. E aí a pessoa vai assinar e está tudo bem. E se ela volta a usar o celular, você vai aplicar uma advertência diferente. Você vai aplicar uma advertência que ela não se corrige, porque tem a regra que não pode usar, ela já foi advertida que ela não pode usar e ela continua usando, mostrando que ela não se corrige. Ah, ela está usando o celular de novo. Aí você vai aplicar uma suspensão por usar o celular? Não. Você vai aplicar uma suspensão porque ela está confrontando o teu poder de dirigir a empresa. Porque você criou uma regra, eles assinaram que são cientes daquela regra, aí ela recebeu uma advertência, e aí depois ela recebeu mais uma advertência por não se corrigir, e ela continua insistindo em usar o celular. E aí, simplesmente, você vai aplicar uma advertência que ela está confrontando uma suspensão, no caso, né? E aí começa a punição, porque dói no bolso. A advertência não tem nenhum objetivo de punir, não pede para advogado fazer isso, para contador fazer, não tem necessidade. Você simplesmente vai escrever fulano de tal, funcionário da empresa tal, estava utilizando o seu celular particular durante o horário de serviço, embora já tenha sido criada uma regra no qual ele assinou que estava ciente que usar o celular em horário de serviço é considerado uma falta gravíssima. Para que isso não volte a se repetir, trazendo um grande prejuízo, para que isso não volte a se repetir, trazendo um grande prejuízo para a empresa e também para os colegas de trabalho que acabam ficando sobrecarregados, né? Isso não deve voltar a acontecer. E aí põe o nome da cidade, Diamantina, dia tal, né? A pessoa assina, você assina. Se ele não quiser assinar, não tem problema nenhum. Aí te chama uma testemunha e essa testemunha vai testemunhar o fato que ele não quis assinar. Essa testemunha não tem nem que saber que se trata de uma advertência. Essa testemunha não vai assinar que dizendo, né, que ele não quis assinar, é só isso. Só isso. Fulana, olha, assina esse documento. Não, não vou assinar. Você viu que ele não quer assinar? E aí ela fala, vi, então assina. Você não chama nem de advertência. E como ele não quis assinar, ele nem recebe a via dele, porque ele simplesmente não quis assinar o documento e você tem isso documentado. Então, a advertência é para trazer a pessoa para o contrato. É para conversar de boa, não ficar ameaçando, falar com a pessoa, olha, tá tudo bem, nós criamos uma regra e você estava usando o seu celular. Ah, é que eu precisei falar com a minha mãe, com a minha namorada, com meu filho está doente. Nossa, eu entendo.
Poxa, que pena, né? Se você precisar novamente falar, use o nosso telefone fixo ou celular da empresa. Porque uma vez colocada essa regra, eu preciso documentar que você rompeu com a regra. Então, está aqui documentado. Foi isso que aconteceu, né? Você usou o celular no dia de hoje. Então, você está confirmando isso. Você só assina para mim para eu poder estar documentando? Pronto, de boa, de boa. Nada de, você sabia que não era para usar o celular e você estava usando? Não, é de boa. Se não quiser assinar, chama a testemunha. Então, a advertência é sempre de boa para trazer a pessoa para o contrato de trabalho. Já a suspensão já é uma punição, porque ela perde o dia de trabalho e ela perde o DSR, descanso semanal remunerado, o famoso domingo. Então, ela já vai perder 2 dias de salário. E se ela continuar e insistir em usar o celular, você pode aplicar uma punição ainda maior, suspender a pessoa 2 dias. E aí ela vai perder mais dinheiro ainda no salário dela. Usou de novo? Aí é justa causa. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Atraso, falta, uso de celular não dá justa causa. Se você mandar alguém embora por causa disso, a justa causa vai ser revertida. Ele entra na justiça e ele reverte a justa causa, porque justa causa é o rompimento do contrato e é uma medida muito alta para uma coisa tão simples quanto usar o celular ou faltar ou coisas assim, né? Então isso não dá justa causa, mas confrontar o poder diretivo dá. Porque como é que você vai poder dirigir a tua empresa se tem alguém te confrontando o tempo todo? Se tem uma pessoa que está o tempo todo deixando de cumprir as regras. Então, não se corrigir, confrontar o poder que o dono da empresa tem de dirigir a empresa, e isso realmente dá justa causa. Então, a gente precisa ficar bastante atento, porque geralmente, quando você aplica uma advertência, você fica aplicando várias advertências pelo mesmo motivo. Ah, a pessoa faltou, vou dar uma advertência. Faltou de novo, vou dar uma advertência. Faltou de novo, vou dar uma advertência. Chega uma hora, você tem um tanto enorme de advertências, todas porque a pessoa faltou. E isso é contra você. O juiz fala, você não está dirigindo a sua empresa. Você não está sendo responsável. Que é igual quando o pai e mãe fala para o filho fazer uma coisa e o filho não faz. E fala de novo, e fala de novo, eu já falei que não é para você fazer, eu já falei que não é para você fazer, eu já falei que não é para você fazer, e não sai disso. Fica esse chove, não molha, né? E sempre falando que não era para fazer, que não era para fazer. Então, é como se você estivesse ameaçando e deseducando o teu empregado. Isso não tem utilidade nenhuma e vai contra você. Porque em lugar de você educar, você está deseducando. É que não existe essa palavra, né? Desensinando. Mas, na verdade, é isso que está acontecendo neste momento. Ok? Então, essa parte de usar o celular é facinha, Fátima. Essa daí não tem o que errar. O ponto é que hoje você não dirige a tua empresa. O teu ponto mais grave não é o uso de celular, nem o atraso, porque depois que você já aplicou a política do celular, todo mundo já está entendendo que não é para usar, que não vai usar, já está documentado, aí vem a segunda parte. E a segunda parte é você fazer a política de atrasos e de horários. Você sempre faz uma política de cada vez, senão dá maior confusão. E aí você vai fazer o mesmo procedimento. A partir de hoje, as coisas são assim. Agora, para você fazer isso, você tem que ser a diretora. É por isso que, às vezes, o pessoal no grupo de WhatsApp é supervisor. Ah, sou supervisor do frigorífico. Como é que eu resolvo? Não resolve. Não resolve, porque uma regra, uma política tem que ser assinado pelo dono. Ah, eu sou gerente, como é que eu faço? Você pode assinar pela empresa? Não, não posso. Então não resolve. E aí eu fico assim agoniada, porque tem muita gente nos grupos de WhatsApp que são supervisores, que são gerentes, que são encarregados, e eles querem saber como resolver esses problemas, porque são eles que sofrem. E aí eles são igual você. É igualzinho, você é a dona, mas você não é a dona. O gerente, ele tem que resolver os pepinos,
mas ele não consegue resolver, porque se a pessoa que manda, que dirige a empresa, não for favorável a ele, não tiver dando esse apoio, esse suporte, confirmando que realmente é assim que as coisas vão acontecer, elas não vão acontecer. E aí eu fico assim de mãos atadas com supervisores, donos, gerentes, porque eles têm que entrar num acordo. E o seu caso é igual, porque embora a empresa esteja no teu nome, é o teu CPF, se essas pessoas entrarem na justiça, elas vão entrar na justiça contra a empresa está no seu nome. É importante primeiro você resolver essa questão junto com o teu esposo, porque ele tem que querer, isso precisa ser vontade dele. E eu te pergunto, com esse ritmo todo que você está me passando, há quanto tempo vocês não fazem uma viagem de férias? Mais de um ano? 2? 5? 10? Mais de 10 anos que vocês não fazem uma viagem de férias? Olha para isso. Então, é mais importante nesse momento você resgatar por que que vocês casaram. Por que que vocês casaram? Qual era o objetivo desse casamento? Porque agora, nesse momento, conforme a doutora Beth falou para a gente na live ontem, né? Os casais e os sócios querem jogar tênis. Ou seja, quer pegar a bolinha e pá, bater do outro lado só para outra pessoa errar e perder ponto. Quando, na verdade, devia jogar frescobol de praia. Que frescobol a gente bate, se diverte, a gente quer acertar exatamente na raquete do outro para o jogo continuar. Frescobol, que você joga a bolinha e outra pessoa erra, você joga e outra pessoa erra, não chega a lugar nenhum, né? Agora, o frescobol gostoso é aquele que você bate e a pessoa acerta, então você faz o possível para acertar. Está faltando essa colaboração entre vocês. Porque se ele quer continuar com a empresa, devolve a empresa para o nome dele. E você pode até abrir um outro negócio se você quiser. Agora, tem que ser decidido primeiro entre vocês. Porque enquanto você e ele ficam nessa briga de braço de ferro, adivinha quem é que está ganhando? Os empregados. Os empregados, eles deitam e rolam. Porque você não quer que use o celular e ele usa. Então, simplesmente, a pessoa tem a capacidade de atender o caixa falando ao celular. E depois, se erra um troco, sem contar a falta de respeito. Se sou eu que estou lá comprando na sua empresa e pagando no seu caixa, do jeito que eu sou, né, que você já sabe que eu sou curta e grossa, eu já ia falar assim, não, fofa, termina a tua ligação no celular e eu espero. Assim que você terminar, eu te entrego o meu cartão. Assim que você terminar, eu te entrego o meu dinheiro. Mas eu não vou pôr o dinheiro, meu dinheiro, na mão de alguém que está no celular. Eu não vou. E eu faço isso. Com certeza eu faço isso. Eu falo, primeiro, termina a sua ligação, que deve ser muito mais importante que o cliente. Afinal de contas, quem é o cliente? Que bobagem! Eu sou só uma pessoa que trago dinheiro para pagar o seu salário. Só isso. Eu não sou importante aqui na sua empresa, né? Se sou eu falo isso. Ela tem sorte que eu nunca fui para Damantina. Porque se sou eu vou lá só para ver ela fazer isso, só para falar isso. Se tem mais alguém de Adamantina assistindo a live, dá um pulinho lá e faz isso por mim, por favor. Espera a pessoa estar o celular, daí você vai para o caixa, e daí você faz isso por mim. Deixa eu ver aqui se tem alguns comentários, né? A Tânia perguntando se todas as regras do funcionário têm que assinar. Com certeza absoluta. Porque depois você mandou a pessoa embora lá por justa causa e ele vai falar assim, seu juiz, imagina, a dona Tânia sempre deixou a gente usar o celular, ela tá doida. Ela criou isso só para me perseguir e me mandar embora. Lógico que eles têm que assinar. Você cria as regras e eles vão assinar que eles são cientes que a partir daquele momento, né? A partir daquele momento, é assim que vai acontecer. É assim que vai acontecer a partir daquele momento. Então, eles têm que ter essa ciência para que depois você possa cobrar deles. Quantas advertências devo dar para dar uma suspensão? Às vezes, você não precisa dar nenhuma, Nayara. Depende qual é a gravidade do ato de vocês.
Não existe essa bobagem, esse mito de, eu dou uma advertência, eu dou 2 advertências, depois eu dou uma suspensão de 1 dia, suspensão de 2 dias, depois eu justa causa. Não existe isso. Se você fizer as advertências errado, né, que nem eu te falei, um monte de advertência por falta, suspensão por falta, justa causa por falta, ele vai reverter na justiça, não serve para nada. E para você aplicar uma suspensão, às vezes nada. O que vai determinar que você vai aplicar uma suspensão ou uma justa causa, ou uma advertência? A gravidade do ato que ele fez. Ele brigou com o colega dele, ele deu um soco na cara do colega dele. É justa causa imediato. Porque amanhã ele dá uma facada e o juiz vai dizer que você não foi responsável. É justa causa imediato. Ele nunca levou uma advertência, ele nunca levou uma suspensão. Justa causa imediato. Fez alguma coisa mais grave, tipo assim, o meu estabelecimento de sexta e sábado, bomba, é o dia que eu mais preciso de empregado. Ele foi lá e faltou justo no sábado. Mas eu não vou dar advertência mesmo, eu vou dar direto uma suspensão. Por quê? Porque para mim o sábado é o dia mais importante. E eu já vi uma padaria que assim, a pessoa faltava na sexta, dava advertência no sábado. Era exatamente o que a pessoa queria, dela ficava sexta, sábado e domingo, né, tranquila. Não, eu vou dar uma suspensão para a pessoa, não no sábado, lá na segunda-feira, que é o dia, né, que está mais tranquilo. Então, sim, você pode e deve fazer isso, mas não tem essa sequência. Essa sequência aí é um mito, isso não existe. Cada punição ou cada correção é feita de acordo com a gravidade daquilo que aconteceu. E quem é que determina a gravidade? Você. De repente, segunda-feira é o dia que você mais precisa da pessoa. De repente é sábado, não sei. Então, quem vai determinar isto é você. Deixa eu dar uma olhada aqui mais nas perguntas, que sempre tem uma pergunta importante. Só um instantinho. Quando tem uma funcionária que está registrada em outra empresa e trabalha na minha empresa, eu posso dar advertência? Em hipótese alguma. A pessoa tem que ser registrada na sua empresa. Não guarde um funcionário na tua empresa sem registro nem um único dia sequer. De acordo com a lei de Murphy, esse um único dia, ele ainda pode, né, ter um problema bem grave e sofrer um acidente, e aí você vai fazer o que com ele? As multas são enormes. Não existe pessoa sem registro nenhum dia, nem que ele seja aposentado, nem que ele trabalhe em outra empresa, não interessa. Nada justifica você deixar uma pessoa sem registro, ok? Que quando o funcionário não assina, né, se outra pessoa pode assinar, a outra pessoa vai assinar como testemunha, ok? Ele não assina a advertência. Pois é, mas eu posso pedir uma pessoa de fora da mercearia para poder estar assinando? Ou tem que ser um colega de trabalho? Pois é, porque os colegas... mas os colegas, eles são todos unidos. Um faz... Não tem problema. Não tem problema. Você vai fazer o seguinte, você vai falar assim, você não quer assinar? Tudo bem, não tem problema. Aguarda aqui. E aí você chama o próximo. E se o próximo também não quiser assinar, ele também vai aguardar e vai chamar o próximo. E cada pessoa que não quis assinar vai ser advertida também. E aí você vai precisar chamar uma pessoa de fora da empresa, porque aí você já tem elementos suficientes de que ninguém na tua empresa quis assinar e todos eles vão ser advertidos. Aí você vai chamar um por um, calmamente, você vai falar. Você testemunhou que uma pessoa não quis assinar um documento. Ele não tem que saber que é advertência. E eu te dei uma ordem direta que você deveria escrever que sim, você testemunhou aquilo e você descumpriu. Então, essa é a sua advertência. E aí você dá advertência para ele disso. Não vou assinar também. Ok, então aí você entra com outro elemento para estar assinando. Que seria interessante, eu não sei como a tua cidade é pequena, talvez você tenha até amizade com o pessoal da contabilidade, talvez você possa até trazer alguém da contabilidade, né, e deixar todo mundo parado esperando. E aí você vai estar aplicando a advertência em todo mundo. Porque não existe essa história. Você é a dona da empresa, você é quem dá as ordens diretas para a pessoa. Então, você não está dando uma ordem que é uma mentira. Você não está falsificando o documento, nem fazendo nada que vai prejudicar aquela pessoa. Você está documentando que aquela pessoa estava usando o celular. Simplesmente isso. E o fato dela não querer assinar
não vai te impedir de documentar. E aí você vai trazer outras testemunhas para assinar. Quanto a isso, não se preocupe. Aqui outra história aqui, malharia Norma. Quando minha funcionária faltou, posso fazer ela recuperar essas horas vindo mais cedo nos outros dias? Não, ela faltou. Você vai descontar o dia e vai descontar também o DSR, o domingo. Agora, ela vir mais cedo outros dias, isso é algo que você pode fazer uma política de horário, uma política de banco de horas, no qual ela está te solicitando para fazer essa recuperação em lugar de ser salvo. Então, você vai ter que escrever ela com a letra dela. Dona Norma, eu faltei no dia tal e eu gostaria de repor essas faltas no dia tal, tal hora, dia tal, tal hora, tal hora, e assim a senhora não descontar de mim essa falta. Aí sim. Caso contrário, sabe o que a bênção vai fazer? Escuta que eu tenho experiência. Escuta, escuta que eu sei o que eu estou falando. Quando ela entra na justiça, ela vai falar assim, eu não pude trabalhar um outro dia e eu trabalhei todas as horas aqui, tudo extra. E ela não me pagou hora extra. A hora extra é 150%. E ela trocou por esse dia da minha falta, né? E aí, aquilo que você fez para ajudar vira-se contra você. Ok. Mas, pessoal, hoje não é o dia de vocês que estão aqui, é o dia da nossa convidada, da Fátima, e eu estou preocupada. O que a gente vai fazer com o teu esposo? Porque você tem um problema de sociedade em que você não tira férias há mais de 10 anos. E isso é um forte indicador de que vocês não têm coisas em comum. Porque uma das coisas que eu mais amo fazer é planejar viagem com meu amor. É uma das coisas assim que eu mais fico encantada. E a gente está planejando a viagem que a gente vai fazer no final do ano, a gente está planejando a viagem que a gente vai fazer em junho. E é muito bom planejar a viagem, é muito bom viajar, é muito bom ir em restaurantes com comidas diferentes, novas. Eu estava em Minas, quando foi? Faz acho que uns 15 dias eu estava em Minas, estava lá em Monte Verde, passei alguns dias lá, comi umas trutas maravilhosas. Gente, lá tem uma truta com siri gratinado, com queijo, gente, aquilo lá é uma perdição. Então, é tão bom. E aí eu percebo que vocês não estão tendo esses momentos. E isso, essa briga de braço de vocês, vai refletir que quem ganha são os empregados. Os empregados deitam e rolam. Porque aí eles fazem as coisas erradas já para provocar essa briga entre vocês. Porque aí você fica com raiva, você não vai mais na empresa, e ele fica indo sozinho, e aí que eles deitam e rolam mais ainda. Isso reflete no lucro da empresa, no faturamento da empresa. E para que vocês precisam de dinheiro? Vocês nem viajam, nem fazem nada junto, nem vão em restaurante, nada. Na verdade, vocês nem precisam, né, de ganhar esse dinheiro. Só para comprar arroz com feijão é barato, gente. Estou te provocando, Fátima. Que é a minha especialidade, provocar as pessoas. O meu problema maior é esse, porque eu tenho uma visão, ele tem outra, né? Várias coisas que no período que ele estava gerenciando, eu via que não dava certo, eu queria mudar e ele achava que não dava. Uma delas era até essa questão de horário, né? Porque eu falava com ele que dá para funcionar num horário comercial de 8 às 18 e ele falava que não dava. Eu falei, dá, basta querer. Como aconteceu? Quando aconteceu o incidente com ele, eu entrei, mudei e fiz a coisa acontecer, né? Ele tinha dívidas, né, em banco, tudo. Eu consegui resolver, quitei as dívidas que tinha com o banco, paguei os funcionários, fiquei tudo em dia. Quando ele voltou do mesmo jeito. Hoje as coisas estão do mesmo jeito, né? Eu sempre gostei de reunião. Ele não gosta. Porque eu acho que na reunião a gente consegue mudar muita coisa, né? É onde eu vou expor o que eu acho, né, que é correto dentro da empresa, né? Ouvir também as ideias deles, dos funcionários e tentar colocar em prática,
mas ele não gosta também. Então, assim, eu fico de mãos atadas, né? Porque eu gosto de várias coisas, ele não, né? É uma pessoa, assim, muito capaz, né? Eu admiro muito ele, né? Mas é justamente isso. Eu assisti a sua live com a doutora, eu esqueci o nome dela. Beth Vale. E Pessoal, quem não amei. assistiu, assista. E quem não segue a Beth, sigam a Beth lá no Instagram, que ela é maravilhosa. O Instagram dela é Domina Tua Saúde. Gente, aquela mulher é fera, ela tem quase 70 anos, ela corre, ela planta bananeira. É incrível aquela mulher. A saúde dela e o que ela compartilha vale muito a pena. E aí, Tá. ele assistiu também? Você conversou com Não, ele? Como é que foi? não, é esse que é o problema, né? Ele, em relação à novidade, a coisa diferente, a inovação, é, marketing, isso, aquilo, ele não gosta. Tudo sou eu, né? Então, assim, ele fica muito. O papel dele lá dentro da empresa é comprar, é fazer a compra, né? Que é uma coisa que eu também faria, né? Mas a parte chata fica mais por minha conta, né? A empresa foi passada para mim, porque pelo menos o contador disse que a partir do momento que a pessoa aposenta, funcionários eles não podem ter vínculo empregatício com ninguém, né? Então passou para mim. Então eu assino pela mercearia, mas a presença dele lá, como tem anos que tá lá, então tudo é com ele, né? Eu fico como segundo plano. Hoje ele quer que eu tenha uma atitude que muitas vezes eu quero chegar, eu quero dar essa advertência para um funcionário, cobrar mais as coisas, não posso, porque todo mundo corre para ele, né? Ele vai passar a mão. Então fica difícil, né? Eu não fico de mãos e pés atados. Na verdade, a empresa é dele. Você está sendo só a laranja. Você Exato. está sendo só a laranja. Porque a empresa está no seu nome, mas tudo é decidido e feito por ele. Você vai precisar realmente conversar com ele. Ele é a única pessoa que pode te ajudar a colocar as coisas nos eixos. E se não funcionar, com todo esse seu empreendedorismo, com todo esse teu conhecimento, você pode abrir um negócio para você. Mas nada disso vai ser válido se vocês não têm onde gastar dinheiro. Se vocês fazem dívidas em lugar de estar se divertindo, viajando, tendo uma vida junto, você é muito jovem. Você é muito jovem. O que acontece há mais de 10 anos sem fazer uma viagem? Vocês têm filhos? Tenho 2. Eu tenho um de Que 28, idade? um de 28 e uma de 10. O de E essa 28, de 10 anos? Oi. o de 28, ele é formado, né? Já formou, tá noivo, né? Trabalha, tudo, tem a vida dele. A de 10, Qual que é a na profissão verdade, dele? ele formado em sistema de formação, na parte de TI. Uhum. Nesse meio do caminho, ele tem uma filha fora, né? Ele tem uma mocinha de 15 anos. E depois disso, eu tive uma que hoje ela está com 10. Tem 10 aninhos a minha caçula. Né? Então, assim, eu fico, né, querendo planejar alguma coisa, de sair tudo, mas agora, por exemplo, a gente entrou em obra, né? A gente já tinha uma pretensão de mexer com um telhado, só que a cidade nossa é cidade pequena, cidade histórica, não é tudo que se pode. Então, tem anos que a gente queria fazer essa reforma desse telhado, mas não conseguia, porque a prefeitura, junto com vários órgãos, não liberam. Fátima, você está se enganando, Fátima. Você É, está se enganando. Tem viagens que a gente faz que a gente não gasta praticamente nada. O que está faltando é a vontade de ficar junto. sentar É e a conversar. vontade de ficar junto que está faltando. Uma Não das é coisas. dinheiro para viagem. Tem viagens sem passeios que a gente acaba gastando tão pouco que a gente nem percebe.
É a Eu vi ontem vontade de ficar junto. E você tem uma criança de 10 anos. Essa criança de 10 anos, ela quer conhecer, ela quer passear, ela quer crescer. E aí exato, eu você morro tá de lá na dó. mercearia. Então, eu te pergunto, por que que você vai tanto lá na mercearia se te causa tão sabor estar lá? Por que que Tá uma você, em situação lugar disso, não desgastante. vai passear com a tua filha, com a tua netinha? Pega a tua filha, a tua netinha e vai Não, passear. neta eu ainda não tenho, não. Ela não é filha do seu filho? Não, A de 15? eu, não, a de 15 é filha do meu marido. É uma filha fora Ah, do casamento. É eu porque teve imaginei que esse percalço também. eu imaginei quando você falou que ela fosse filha do teu filho, que ele é Não, noivo e que antes não ele tinha tido. Ok, então ela é uma filha do teu marido. E você tem contato com ela? Ele tem contato? tem. Faz parte Ok. aqui também. Não, ela é Criança não tem tranquila. culpa de nada. Não, Pega as suas tranquilo. e vai passear. É uma filha que eu tive fora da barriga, né? É uma filha Larga teu fora da barriga. marido com a mercearia dele, vai passear. Fala, você vai querer ir junto ou você vai ficar? Você convida e vai. Porque você está deixando passar os melhores anos da tua filha. Com certeza. Os melhores anos dela você está deixando passar. E os teus melhores anos. Porque chega uma hora que a gente não tem mais nem paciência de viajar, nem de nada. Mas você ainda está longe disso. Você ainda está longe disso. Você ainda é bastante jovem. Você é bastante jovem, você tem muitos lugares para viajar, para conhecer, para passear. Se ele não quer que você fique na mercearia, por que que você fica? Para ficar discutindo e passando É, raiva. ai, eu falo assim, é difícil, porque eu vejo, eu acho que assim, é mais questão de dó. Eu fico com dó dele, né? E dó de você, Porque você não tem? é, Escuta, essa é a escolha dele. Deixa ele em paz. Ele quer cuidar dos funcionários dessa forma, você deixa. Traga o trabalho para fazer em casa. Se você tem que fazer o pagamento das contas, se você tem coisas assim para fazer, traga em casa. E deixa ele lá lidando com os funcionários, todo mundo usando celular, todo mundo sapateando em cima dele. E o que você tem para fazer, traga em casa. Vai viajar com a tua filha, vai passear com a tua filha. E se você tem um bom relacionamento, no caso, com a filha dele, né, que ela acaba sendo tua enteada, leva junto também. Leva junto, de repente você pode ter uma boa amiga aí. Porque a situação dela, eu garanto para você que não é fácil. Porque toda criança sonha em ver papai e mamãe juntos. E de repente ela vê que a tua filha de 10 anos mora na mesma casa que o pai e a mãe, para ela é difícil dela entender. uhum, Então, psicologicamente falando, ela acaba se machucando muito, né? E tá tudo bem, você pode colocar amor nessa situação, porque você tem esse amor. com Agora, certeza. por que que você fica lá no lugar que ele não quer que você esteja? Ele E me aí você cobra fala, querendo que eu esteja, mas quando eu estou, ele tá achando ruim, porque o então, modo de eu pensar é diferente do dele. então. Aí você diz, não, tá tudo certo, não tem problema não, faz você desse jeito então, e vem embora. Deixa ele Com fazer as certeza. coisas do jeito que ele quer. A empresa é dele, só está no seu nome. Mesmo que a empresa estivesse no nome dele, ainda assim, se alguém entrasse na justiça, você ia perder até a casa onde você mora. Não sei se é casa própria ou não, mas você pode perder tudo. Então, o fato de você ser esposa, você está envolvida de um jeito ou de outro, não tem jeito. Uhum, com certeza. É um beco sem Fátima, saída. Ontem, alivia um pouco mais, tem saída, porque você encontra uma única saída. Você quer mudá-lo. E você não vai conseguir mudá-lo. Mas se você começar a tocar um outro negócio, começar a fazer alguma coisa aí para vender, começar a fazer alguma outra coisa, tem alguma outra atividade que você goste, algum outro hobby que você tenha que possa trazer dinheiro? não, no momento não. Minha Você não vida pensa em ficou. nada? É, assim, eu já pensei, eu até abri há muito tempo atrás
Logo quando aconteceu esse incidente com ele, que a moça engravidou dele, eu montei uma lanchonete para mim. Ela estava até encaminhando, mas ele não consegue ficar na mercearia sem a minha presença. Ah, Porque, consegue, consegue. pelo É menos ele porque falou você que não. gosta de ser a salvadora da pátria. Você Pois é, gosta de ter esse vínculo, porque é o único momento no qual você se sente importante. Para com é, isso, Fátima. Isso aí é jogo psicológico. Porque nesse momento que ele fala que ele precisa de você, é o momento que você recebe algumas migalhas de que você é importante. Você não precisa dessas migalhas, Fátima. é, Você converse com ele. Se você quer que eu esteja presente, a gente tem que dividir as funções. Quem vai fazer o que lá dentro da lanchonete? E você vai fazer a parte de compras, e você não pode estar fazendo essa parte. Você vai dividir quem vai fazer o quê junto com ele. Caso contrário, se ele não quer, tá tudo bem. Você monta uma lanchonete. Monta uma lanchonete, começa a fazer algumas entregas. Que hoje em dia, a lanchonete, você não pode ir fisicamente, mas as entregas estão bombando. Já que, de repente, você pode gostar de cozinha, você pode até fazer algumas coisas congeladas, vender. Não gosto. sei. Mas você Gosto muito de pode. cozinhar. Então, você pode pensar em várias outras coisas que você pode estar fazendo, né? E pode dar um bom resultado. Porque nessa época de pandemia, muita gente está utilizando o serviço delivery. Pessoas que antes não utilizavam e que sim agora estão utilizando. Com certeza. Tem muita coisa que pode ser feito, muita coisa. O que não dá é deixar a vida passar com essa mágoa toda, porque isso vai complicar o teu rim, o teu fígado. Você fica com raiva, aí você não consegue mais digerir, aí você começa a ter refluxo, tudo que você come dá refluxo, tal. Aí é ruim. O Com teu problema certeza. não são os funcionários usando o celular. O teu problema é o teu esposo que não se importa se eles usam ou não. Ou vocês sentam e dividem certinho quem vai fazer o quê, ou então você fala, olha, acho que é melhor então eu não tá indo, vai você, não tem problema, mas não briga, para de brigar, de boa, de boa. Então pode estar indo, tudo bem. E aí, vai passear com a tua filha, vai na casa aí de algum parente. Cadê tua mãe? Tua mãe é viva? Mãe é vida. Mas mora aqui mesmo, pertinho. Então, vai lá passar a tarde na casa da tua mãe. Tão bom colo de mãe. Nossa, Aproveita, que porque como. logo ela não vai mais estar aí. Com certeza. Vai lá com ela, faz o almoço junto com ela, junto com a sua filha, faz umas coisas gostosas. Vai lá fazer um doce com a tua mãe. Fazer doce é bom porque demora, né? Vai Até que chega num apurando ponto, lá, né? com certeza. Demora. Vai, aproveita esses momentos para ficar com a tua mãe. Porque você não sabe quanto tempo mais sua mãe vai estar aqui. E aí é um momento em que ela pode estar convivendo com a tua filha. E aí a tua filha, a gente começa nesse momento a criar os hábitos, né, nela que só tem 10 anos. Vamos fazer aí, sei lá, umas bolachinhas de goiabada, né? A gente faz a goiabada, depois faz as bolachinhas de goiabada. Mineiro cozinha bem pra caramba. Vai fazer umas receitas e passa umas tarefas para sua filha. Fala, olha, as bolachinhas é você que vai enrolar. Enrola, aperta com o garfo, põe aqui para O pão de assar. queijo. O pão de queijo, vai passando essas atividades. E chama Uhum. teu marido e fala assim, olha, a gente está fazendo aqui o café da tarde. Você quer vir aqui comer ou vai ficar aí na loja? Você chama, você convida. Se ele quer, ele vem. Se ele não quer, paciência. Mas Com a vida certeza. passa muito rápido para você ficar todo dia nessa luta de braço de ferro. A vida tá Difícil. passando. Vai E curtir não tua tá chegando a mãe. ponto nenhum. Nessa questão de sentar e conversar. Eu até comentei com ele. Eu vou ver esse final de semana se a gente senta, conversa, para ver se a gente tenta colocar os pingos nos is. Agora, se a partir dessa conversa eu não tiver solução nenhuma, aí eu vou
tentar seguir o seu conselho, né? Montar alguma coisa para mim. Porque Fátima, parece luta agendada. Não faz isso, não. Que comida que ele mais gosta, que você faz, que ele curte pra caramba, que ele gosta? O que que você cozinha que ele gosta? ele ama mingau de milho verde. Faz hoje. Mingau de milho Faz verde. hoje. Faz hoje. Aham. Leva lá pra loja à tarde, pro café da tarde, um mingau de milho verde. Leva lá pra ele no café da tarde. Uhum. Leva lá na loja. Ele vai gostar. Não deixa pro final de semana. Conversa com ele, mas conversa com o mesmo amor de quando vocês se casaram. Se Uhum. vocês resolveram voltar ao relacionamento, mesmo depois de ele ter tido um caso fora do casamento, é porque existe amor. Uhum. Por que que vocês Com certeza. voltaram? Não deixa a empresa ser maior do que o amor de vocês. Uhum. Com Tá bom? certeza. Tá bom. Muito Então tá obrigada. joia. Eu é que agradeço. Conte Nossa, comigo. E depois, escreve, me conta depois o que que aconteceu dessa conversa, né? Conta com depois, certeza. escreve Uhum. aqui pra gente. Mas é assim, traz o amor presente. Aquele amor que fez com que você aceitasse ele de volta. Não briga. Aham. Mostra para ele todo o amor que está presente. Faz o mingau e leva hoje para ele. Não deixa para Uhum. depois. Leva hoje. Ele vai estar lá na loja. Você aparece com o mingau, ele vai gostar. Ele vai gostar. Se Não, sobrar com um, traz certeza. um aqui para mim também, que eu também vou gostar. Pode deixar. Tá bom? Tá, Então, muito joia. obrigado, parabéns. Eu é que Aí você, agradeço. eu é que agradeço, com certeza, a tua confiança de estar aqui abrindo o teu coração de um assunto tão delicado e importante. E que, com certeza, ajudou outras esposas também nesse momento. Eu tenho certeza disso. Obrigada pela Ok. confiança. Obrigada a você. A Cíntia pergunta: quando o funcionário é registrado na empresa e faz fotos comercial para a mesma empresa, no mesmo ramo, né? Posso dar uma advertência? Não, Cíntia, porque você não combinou nada com ele. Você não pode criar regras novas. É por isso que, sabendo disso, é importante você criar uma regra, uma política a partir de hoje na tua empresa, igual nós fizemos agora com a Fátima falando do celular, que é determinante proibido que se trabalhe para empresas concorrentes assim, assim, assim. E as suas próximas contratações, você já vai escrever isso no contrato, ok? A Jane disse que todos na empresa dela são unidos contra ela. Opa, Jane, quem contratou essas pessoas? Quem trouxe essas empresas, essas pessoas para dentro da empresa? Faz isso não. Você montou uma quadrilha e não uma equipe. Cuidado, gente, que depois a gente fica refém da nossa própria quadrilha. O Cláudio está falando, tem um funcionário registrado na minha empresa, ele faz bico depois do horário em outra empresa. Se ele se machucar na outra empresa, como eu devo proceder em relação a isso? Não vai ser um acidente de trabalho, mas ele vai ter um atestado e, infelizmente, quem vai acabar pagando os dias é você. Por isso que tome cuidado, avalia bem, né, qual é a situação da pessoa e o que ela faz nos seus horários vagos, porque depois a consequência acaba ficando para você. Embora não seja um acidente de trabalho, você não vai abrir a CAT, não vai ter incidência no teu FAP, nada disso, mas ainda assim pode acontecer. A Flavinha, Carmen, quando o funcionário come a mercadoria que é para venda, cabe advertência também? Eu daria uma suspensão. Mas, como as pessoas já devem ter comido várias outras vezes, né? Várias outras vezes, e você não fez nada, você vai criar uma norma, vai criar uma regra, igualzinho essa que eu propus aqui, para ser feita pelo celular, e você vai criar a regra. E então, ninguém mais vai comer nada, e isso é um ato gravíssimo, isso para mim é suspensão direto, ok? Mais grave do que a advertência, principalmente depois que você documentou a regra. Olha aí que importante. Eu tive um funcionário uma semana trabalhando comigo, sofreu um acidente de moto e estava sem registro. Então, aí não tem o que fazer, porque um único dia sem registro, você já tem um risco altíssimo, altíssimo. Então, tomem muito cuidado com isso. E agora que o e-social vai entrar para todas as demais empresas, não só para aquelas que têm alto faturamento, você nunca vai conseguir registrar uma carteira com uma data anterior. Tomem muito cuidado com isso. Ok?
Ah, estou cedendo para não ter conflitos. Precisa ver se quando você cede, Jane, você não está tendo um conflito com você, com o teu interior. E isso pode também estar te machucando. Quando o funcionário abre e usa os produtos de maquiagem da empresa, posso fazer advertência? Não, porque você não combinou nada disso com ele. Então, cria uma regra, porque outras pessoas já devem ter feito isso, né? E aí eu faria uma suspensão direto e, inclusive, descontaria o valor daquele produto para que ela o compre. E eu colocaria na regra se você está abrindo um produto de maquiagem assim, 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 eu entendo que você comprou esse produto. Portanto, ele vai ser descontado do seu olerite. Então, eu deixaria bem claro, ela abrindo, eu aplicaria uma suspensão e descontaria do olerite dela, porque não é para abrir, ok? Pessoal, eu acho que é isso. Eu estou comprometida com a tua empresa. E você, está?